Está entrando no ar, pela Rádio Universidade 800 AM, o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional, e apresentarei o programa de hoje aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes dos temas emergentes e muitos outros convidados. O nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa que marcou a minha trajetória acadêmica, que é o professor Pedro Demo. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Obrigado. Muito obrigado. O professor Pedro Demo tem doutorado em Sociologia na Alemanha, em 1971, professor titular aposentado e emérito de Sociologia na UNB, professor voluntário no Programa de Pós-Graduação de Direitos Humanos também na UNB, que é a Universidade de Brasília. Professor Pedro, nós temos uma pergunta inicial que fizemos em todos os programas, que é o que dá título ao nosso programa. Então, professor Pedro, o que te move? Bem, acho o que me move mais que tudo é tentar ajudar a construir uma proposta de educação pública para todos, né? Que tenha boa qualidade, para que todos possam ter uma chance emancipatória, não seja essa educação pública que temos tão frágil. Embora no meio da educação pública tenhamos uma que é super bem desenvolvida, que é a federal. Deve existir aí em Santa Maria também. É em Santa Maria que você está, né? Isso. Deve existir aí também. A escola pública federal é a melhor que temos, é melhor que a privada. Mas é uma escola privada dentro da escola pública, então ela tem um ranço pequeno burguês assim. Então, o que me move é trazer esta qualidade que a gente sabe construir, como é na Escola Federal, no Colégio de Aplicação, por exemplo, no Pedro II do Rio de Janeiro, esta qualidade que a gente sabe construir e levar para todos, e não ficar para 1% da população, que é a cobertura da Escola Federal, 1%. A privada cobre 80%, 20%, e as outras públicas, né, municipal e estadual, cobrem 20%. Então, talvez, eu acho que o que mais me move é isso. Perfeito. Professor Pedro, eu li um resuminho do seu currículo. Sei que o senhor tem mais de 100 livros publicados, mas quem é o Pedro que não está no Lattes? Eu acho que eu sou um filho de imigrante, né, e de italianos lá do sul de Santa Catarina, que teve a sorte de ir para o seminário, que era o único lugar onde tinha uma boa proposta de educação, ainda que hoje condenada porque era só de menino, né? Era um colégio só para moleque, mas me deu uma grande base, me deu a ideia de como estudar, né, de como se dedicar ao estudo. Eu gostei da cachaça. Depois do caminho eu desisti do seminário, mas continuei, aí fui parar na Alemanha, fiz um doutorado lá. E lá, sobretudo, me caiu a ficha, porque quase não havia aula. A gente tinha que fazer textos e defender os textos. Aí me caiu a ficha realmente, que aprender é autoria. E um dos livros recentes meus é Aprender como Autor, ou Atividades de Aprendizagem, que é a grande falta na escola. A escola tem atividade de ensino, mas não tem atividade de aprendizagem. Então, o estudante não lê, não pesquisa, não elabora, não estuda, mas tem aula. A aula tem todo dia, assim, um monte.
E aula esquisita, porque é de 50 minutos. Não sei quem inventou que em 50 minutos dá para aprender. Isso é uma invenção de professor, porque nenhum aluno aprende em 50 minutos. Para você aprender, precisa de tempo, precisa pensar, precisa conversar, precisa questionar, precisa abrir a cabeça. Tá? Então, não dá em 50 minutos. 50 minutos é uma fantasia docente, né? Que põe o aluno como passivo, apenas escutando uma aula. Isso que eu tento combater. O aluno tem que ser protagonista, tem que participar, tem que escrever. Então, me constrange muito ver no Enem, por exemplo, né, que todo ano, de 3 milhões de candidatos, mais ou menos, você tem como alunos que conseguem escrever bem em torno de 20. Uhum. Vintinho, de 3 milhões. Então, ninguém. Não há quem escreva bem no Brasil. Porque a gente aboliu isso na escola. A escola dá aula, né? Não ajuda a autoria do estudante. Também ninguém imagina que alfabetizar é cuidar da autoria do estudante. Acha que alfabetizar é empulhar a cabeça do estudante de alfabeto, de números, de macetes, de coisas assim, né? Que não tem nada a ver com a aprendizagem. Então, isso é o que me move, isso é o que me levou para a educação, embora eu seja um sociólogo, né? Mas trabalhei muito a ideia da sociologia da educação, lá de outros interesses que eu tenho, como é na metodologia científica, por exemplo. Professor, continuando nessa questão do ensino e da aprendizagem, eu noto que as pessoas confundem muito como se ensino e aprendizagem fosse uma coisa só e são processos diferentes. Isso? O que é ensino e o que é aprendizagem? Olha, ensino é parte da aprendizagem, porque quando a gente aprende, também tem que aprender a se socializar, a se domesticar, a limitar o comportamento. Isso nós temos em casa claramente, né? A mãe cuida do seu filho, mas também impõe limites ao filho, que isso é ensinar. Então, é um lado mais linear, é um lado impositivo, um lado autoritário, mas que também faz parte, porque a gente não pode retirar a autoridade do contexto da educação. Mas educar, mais propriamente para nós, é formar, é cuidar da autoria, da independência, da autonomia do estudante, a capacidade de ter uma proposta própria, que é a velha tradição socrática do que é educar. Educar é tirar de dentro, não é enfiar lá dentro, é tirar de dentro. É puxar a participação do estudante, é motivar o estudante a ser autor. Então, vamos tomar o exemplo de matemática. Matemática, que é o grande vilão no Brasil, né? A gente aprende se entende. Entender vem de dentro da cabeça do estudante. Então, a aprendizagem não está na aula. A aula sempre vai existir, até porque o professor é apaixonado por esta coisa, aula. Mas não porque seja importante, ela pode até desaparecer, não vai fazer falta nenhuma. Porque a aprendizagem está na cabeça do estudante, não está na aula. A aula é instrumentação, então o ensino é instrumental. A razão do ensino é a aprendizagem. Se não houver aprendizagem, ensino não tem qualquer relevância. E é o que acontece na escola. Muito do ensino, 90% do ensino não tem relevância nenhuma, porque não se transforma em aprendizagem. Então, isso a gente vê, por exemplo, no aprendizado de matemática. Ele é residual no ensino médio. O aprendizado adequado é 5%, é 4%, é 8%. Então, as pessoas não aprendem, mas tem aula de matemática. Aula tem. Aprendizagem tem. Não cuidamos da aprendizagem, mas damos alegremente aula. Perfeito. Professor, a aprendizagem ela é um fator interno, né? Então, portanto, o aluno só aprende se quiser e se estiver na mesma emoção do professor. A grande maioria das escolas continua trabalhando a memorização, mas esse professor que trabalha com a memorização, que o aluno vai lá, decora, vomita nas provas e sai dali e não lembra mais nada. Então, não aconteceu a aprendizagem. Só que esse professor ele é formado numa academia. Sim. E o que a gente percebe é que a academia continua fazendo dessa mesma forma.
O professor, um menino que de 21 anos, 22, que se forma numa licenciatura, ele sai da academia, às vezes tendo os mesmos tipos de aula que ele teve lá no ensino fundamental. Então, como mudar isso? Como o senhor percebe a formação de professores? Bem, olha, eu acho que é um dos grandes desafios. Para mim, talvez o maior desafio que eu tenho na minha vida é conseguir uma outra formação docente. Então, já tentei muitas coisas, já fiz projetos diretos para ver se a gente consegue sair dessa mesmice. Então, por isso também eu não culpo o professor na escola, porque ele faz o que ensinaram a ele para fazer lá na universidade. A universidade é muito hipócrita, porque ela sabe que aprender não é aquilo. Ela sabe, primeiro, porque tem o PIBIC. Todas as federais fazem PIBIC. E é o aluno que mais aproveita na graduação quem faz o PIBIC, porque faz com pesquisa. No mestrado e no doutorado, o importante não é a aula, o importante é a autoria do estudante de mestrado e doutorado. Sobretudo o doutorado tem que fazer uma tese, assim, pesada, com muitas páginas, tem que defender, tem que ser orientado. Então, não tem nada a ver com aquela aulinha. Nós queremos um autor, mas isso nós reservamos para a elite da universidade, mestres e doutores. A graduação é uma boiada que a gente despacha para lá. Aí tem uma grande hipocrisia, porque não é que a universidade não saiba o que aprender. Tanto sabe que na escola de aplicação, onde estão os filhos dos professores, lá se aprende. Eu poderia reclamar que ainda é muito instrucionista, que tem muita aula. Mas ele quer também mudar muita outra coisa, por exemplo. Não tem sentido aula de 50 minutos. Por isso que a gente defende hoje a escola integral, né? O aluno fica o dia inteiro na escola, porque ele precisa estudar o dia inteiro, ler o dia inteiro, elaborar o dia inteiro, pesquisar o dia inteiro. E não essa conta-gotas que não tem nada a ver, que só favorece dar aula e que vai perdendo o sentido. Como você também é da área do digital, né? Você vê hoje também que aula, quem dá é computador. Videoaula e está ali computador. E agora, com essa moda última, não sei se você está acompanhando, do chat GPT, não sei o que lá, né? Em que nós temos um aplicativo que faz texto, o que é que vai ser da aula? Dá para copiar tudo, inclusive mandar uma máquina fazer o teu texto. Então, mais do que nunca, nós temos que rever isso aí. A aprendizagem é autoria do estudante, não é aula. Então, o professor, quando se forma, ele tem que ser autor, cientista, pesquisador. Por quê? Porque grandes autores, vão citar Piaget, mas também Montessori, Freinet e tal, que faziam educação infantil, eles diziam que autor, cientista, pesquisador não começa no mestrado, começa no pré-escolar. É lá que você começa a saber o que é ciência, o que é educação, o que é pesquisa. Então, a criança de 4 anos já gosta de fazer uma hipótese de trabalho, de argumentar, de duvidar, de perguntar, gosta de experimento, gosta de laboratório. É por isso também que o professor não dá aula, senta com ela, deixa ela conversar, deixa ela brincar, tem que ser lúdico, né? Mas quando a gente vai para o ensino fundamental, começa na alfabetização, uma criança de 6 anos, a gente senta numa cadeira e diz que ela é obrigada a ficar escutando 50 minutos. Objetivamente falando, é uma tortura. E foi assim que Foucault, por exemplo, viu, colocou a escola no rol das prisões. Qualquer mãe ajuizada vai dizer para o professor, não, por favor, não põe o meu filho para ficar 50 minutos escutando alguém, não faz sentido. Ele precisa se mexer, ele precisa brincar, ele precisa andar, ele precisa se comunicar e não ficar preso escutando alguma coisa. Então, a escola é uma maluquice. A aula é uma maluquice. É coisa de professor. Não é coisa do aluno. Então, nós precisamos mudar isso completamente. E aí você tem toda a razão. Nós temos que demover a universidade a sair desse molde totalmente arcaico, totalmente instrucionista, que acaba deformando os professores. Então, eles não têm culpa quando vão para a escola e só dão aula.
porque foi assim que a universidade disse para eles fazerem. Aham. O que está mais hoje comprovado que não vale a pena é matemática. Matemática é mais complexa, naturalmente, porque é muito mais abstrata que os outros conteúdos, né? Mas o professor não aprendeu a como cuidar que o aluno aprenda matemática. O aluno tem que entender. Se o aluno não entender matemática, vai ter que decorar, vai ter que memorizar, vai ter que regurgitar e não sabe o que está fazendo. Então, aí é muito interessante. Acho que já houve tanta coisa nessa área, pois aqui no Brasil, o Carraero uma vez escreveu um livro, Na Vida 10, na Escola Zero. Por que as pessoas na vida usam matemática sem susto? Qualquer pessoa analfabeta vai para o supermercado e compra. E lê o preço e calcula o troco e tal, não tem problema. Essa matemática não é problema. O problema é a matemática da escola. A escola parece que curte na dificuldade. Se acha mais importante quando os alunos não entendem matemática. E houve uma vez em que reprovar em matemática era uma boa coisa para a escola. Então, eu conheço colegas, né, da minha idade, que já estou bem velho, né, que fizeram matemática. E a turma dele acabou com um só. Só ele. Eram 50 alunos, viraram um só. Assim como hoje também ainda é comum. Uma turma de engenharia que começa com 40 e termina com 10, Uhum. ou menos. Não tem sentido, quer dizer, nós não sabemos lidar com matemática. E matemática é cada vez mais importante na vida das pessoas, você que é da área sabe, que as belas profissões digitais Preciso. exigem muita matemática, senão você está fora. Uhum. Se aprendizado de matemática no ensino médio é um resíduo, nós estamos excluindo a população quase inteira. Uhum. É irresponsável por parte da universidade. Professor Pedro, o senhor falando, e eu lembrei, eu pesquiso Humberto Maturana, fiz a minha tese sobre a partir dos escritos dele. E ele tem uma fala que ele diz que o professor de matemática ele não ensina matemática, ele estabelece espaços de relacionamento e a partir daquilo o aluno vai desenvolvendo as suas noções. E ele diz que o professor não ensina matemática, ele ensina a partir do que ele é, não a partir daquilo que ele fala. E eu acho isso muito interessante, que às vezes a gente fala uma aula inteira, sai da sala de aula e faz totalmente ao contrário daquilo que a gente falou. E o que fica é o que a gente faz, é o nosso fazer. Uhum. Muito bom, olha, eu vou dar um exemplozinho que me encantou. Uma vez eu vi no Mato Grosso do Sul uma professora de matemática iluminada, porque também tem isso, tem professor de matemática muito extraordinário, impressionante. Então, essa professora resolveu chamar um grupo de meninas do fim do primeiro ano, do ensino fundamental, no fim do ensino fundamental, para trabalhar o Teorema de Pitágoras. Então, ela teve uma ideia assim, tão simples e tão bonita. Ela disse assim, vamos fazer um vídeo de computador sobre o Teorema de Pitágoras. Então, essas 5 meninas, no início, não acharam graça, porque, como é comum, né, as meninas gostam de matemática menos ainda que os meninos. Uhum. Mas, como a professora pediu, tal, elas foram vendo, pô, tinha um celular, que era uma boa ideia para ela, porque já gostam de celular, né? Aí agarraram a questão, pegou um fogo impressionante, fizeram o vídeo que eu vi lá em Campo Grande, né? E gostaram da coisa, entenderam o teorema, porque geralmente as pessoas não sabem o que é, embora possam decorar o que é, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos num triângulo retângulo, né? E aí mostraram, divulgaram, e a universidade se interessou e achou maravilhoso e tal. Aí eu pergunto para mim mesmo, o que é que aconteceu? Por que elas aprenderam matemática? Aí está a cabeça do professor. Uhum. O professor ensina o que é, o que ele é. Uhum.
Então, se ele sabe entender matemática como autor, ele pode cuidar que as meninas dela também façam isso. Então, ela arranjou uma motivação bonitinha, né, que é mexer com o computador, né? A aprendizagem não foi mudada em nada, o computador não mudou a aprendizagem é feita na cabeça delas. Elas têm que construir o teorema. Elas têm que se tornar autoras do teorema. Foi o que elas fizeram e foi o que elas mais gostaram. Então é possível, sim. É o aprender fazendo. A tecnologia pode ajudar muito, pelo menos como motivação, né? E depois ainda elas acrescentaram uma aplicação prática, porque se você tem um lado, você pode inferir os outros dois pela regra de 3, né? Então, se você quiser montar uma corda grande numa construção, né, para puxar alguma coisa, por exemplo, né, você sabe o comprimento dela se tiver os 2 catetos. Então, tudo isso torna mais interessante e tal. Mas isso não é o ponto, né? O ponto é que matemática dá para aprender bem. A gente pode gostar de matemática. Não é assim que a gente só pode odiar matemática como é normalmente na escola. Então, começa lá nos anos iniciais, quando o pedagogo, que ensina tudo junto, né, também ensina matemática, já coloca um desgosto na matemática. Então, é comum você ver nos anos iniciais que, por exemplo, o aprendizado adequado foi de 50%, que já é uma mixaria. Mas o de matemática foi de 40%. 10 pontos abaixo. E chega nos anos finais, matemática, que foi 40%, já é 17%. E a criança, naturalmente, já vem apetrechada com a matemática, ela conta, ela faz seriação, é uma coisa natural dela. E depois vai desaprendendo. Matemática é natural na vida. Você conta na vida, você pesa na vida, né? Tudo é tão natural, né? Por exemplo, as mães cuidam do peso do filho. Não precisa fazer matemática para isso. Mas elas sabem intuitivamente que um filho pequeno demais está em risco. Ele tem que ter um tamanho, tem que ter um comprimento, né? E tal, né? Então, matemática é completamente natural, mas virou um bicho-papão e hoje está contaminando todo o desempenho na escola, exceto na escola federal. Lá a matemática é normal. Na matemática e língua portuguesa não tem uma grande diferença, eles estão muito juntos, com exceção do ensino médio. No ensino médio também, matemática na escola federal está bem lá embaixo, você vê que é um problema. Uma vez até eu voltei à Alemanha, que eu estudei lá, para ver um pouco isso, a dificuldade da matemática. Então, eu conversei com professores da universidade que formavam professores para a escola. Então, eles me diziam, que eu achei completamente errado também. Não, isso aí professores que não querem aprender. Quer dizer, ele, em vez de assumir o problema da universidade, ele largou as coisas para o professor. Professores que não têm interesse, professores que não têm vocação, vão com essa conversa aí, que não acredito nisso. Acho que todo professor que faz matemática, para ser professor de matemática, quer ser professor de matemática. Eu acho que os professores da universidade é que estão atrapalhando. Professor, no seu livro Charme da Exclusão Social, de 1998, o senhor escreveu: o maior problema das populações pobres não é propriamente a fome, mas a falta de cidadania que os impede de se tornarem sujeitos de história própria, inclusive de ver que a fome é imposta. Décadas se passaram, mais ou menos 25 anos, e ainda estamos vendo a fome assolar a vida de milhões de brasileiros. Estima-se que em 2022, mais de 33 milhões de pessoas não tinham garantido o que comer. E a pandemia agravou muitíssimo essa questão. E não podemos deixar de falar toda essa situação que está acontecendo, que também vem se arrastando, dos Yanomamis, morrendo de desnutrição, malária, doenças advindas do mercúrio. Isso tudo devido ao garimpo ilegal e um ato genocida. Como o senhor percebe os avanços e retrocessos nessas décadas? Teve algum avanço? Bom, eu penso que a gente pode apontar alguns avanços, pelo menos no sentido de que há gente muito preocupada com segurança alimentar, né?
Por exemplo, no tempo que eu estava no IPEA, porque eu também fui dessa instituição, a gente cuidava muito disso, né? Como é que a gente garante que as pessoas possam comer adequadamente, sobretudo quem mais precisa disso, que são as crianças e as mães. Mas, do modo geral, não avançamos nisso, porque também o sistema produtivo foi piorando. Hoje, o sistema produtivo tem cada vez menos compromisso com a população. O sistema produtivo está totalmente na mão de uma elite produtiva que quer o sistema só para ela. Então, a concentração da renda é imensa e cada vez mais gente vai tendo que ser sustentada pela assistência, como é, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é importante, é necessário, é constitucional, mas ele tem um problema, que é uma inclusão marginal. Você coloca o pobre apenas dentro do sistema, quase caindo fora. Então, a gente não pode abonar uma inclusão marginal. E é o que hoje o sistema permite. O novo governo está quebrando a cabeça com isso, porque está tentando cuidar desse monte de gente que tem fome, não é? Mas também sabe que não pode ficar aí. Você tem que incluir dentro do sistema produtivo, para que a pessoa tenha um salário, e esteja dentro da estrutura de produção. Isso nós estamos abandonando. A gente está cada vez mais liberando o sistema produtivo. A gente está cada vez mais acabando com as proteções ilegais ao trabalho, e liberando o capital a fazer o que quiser. Então, claro que isso também tem outros componentes aí dentro, como é, por exemplo, um governo de extrema-direita, né, que é tão ruim quanto um governo de extrema-esquerda, no fundo é a mesma porcaria, não é? Mas que está interessado em sustentar essa proposta elitista de sociedade, que é comandada por uma elite, que é uma elite, então, meritocrática, porque chegou à elite por mérito, e a pobreza do pobre é um problema do pobre. Ele é que não sabe entrar no mercado. Mercado não tem defeito. Eu penso totalmente ao contrário. E para isso, quero dizer com todas as letras, a gente não precisa ser marxista nem nada disso. A gente precisa ter bom senso. O sistema produtivo tem que dar conta da população. Ele é tão importante quanto ele serve à população. Se ele serve apenas uma elite, ele não tem relevância para a sociedade. Então, nós temos que arrumar esse tipo de coisa, tentar convencer o sistema produtivo de que ele é muito importante para incluir a população. E que isso não é marxismo, não é comunismo, não é socialismo, não é nada disso. Isso é uma sociedade possível, uma sociedade que vale a pena, onde as pessoas podem viver. Então, exterminar os Yanomamis, isso é um projeto de extrema-direita. Isso é um genocídio. Então, tem outras conotações que precisam ser levado às barras dos tribunais. Mas eu estou me referindo ao sistema produtivo propriamente. Quando nós temos 10 milhões de desempregados e temos quase 40 milhões de pessoas no mercado informal, significa o quê? Que o sistema produtivo está acolhendo metade da população que quer trabalhar. A outra metade ele já jogou fora. E vai continuar assim. Então, realmente, eu não sei como é que o novo governo vai agir. Está com um abacaxi imenso, porque isso é o abacaxi do mundo todo. Todos os países latino-americanos estão agoniados com isso. Né? O Peru também está aí agora numa rebordosa imensa, entendeu? O Chile também está muito combalido com esse tipo de coisa, mas, para minha surpresa, houve um plebiscito que voltou atrás na Constituição. A primeira Constituição quis ir além do neoliberalismo, mas o plebiscito voltou ao neoliberalismo. Então, isso é uma camisa de força global. Os países não têm liberdade de fazer uma economia que sirva à população. Os países têm que fazer uma economia atrelada a uma pequena elite sempre menor. A elite que faz turismo no espaço, esta elite. Professor, fui avisada pelo Jean, que é nosso técnico de áudio, que a gente precisa chamar um intervalo. Realmente fico triste porque a conversa tá maravilhosa, mas nós já voltamos.
volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está ouvindo o programa T-Move pela Rádio Universidade 800 AM, hoje com a presença do professor Pedro Demo. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professor Pedro, o senhor estava falando da inclusão, né, das pessoas no sistema produtivo. Trabalho é dignidade? Ora, eu acho que trabalho pode ter outras coisas ruins, né, como o trabalho escravo, o trabalho infantil, né, trabalho mal pago, como é o nosso salário mínimo e tal, mas ele é também parte da dignidade humana. Então, é muito importante voltar a discutir o trabalho. E a economia precisa produzir trabalho. Ela tem que produzir lucro também, mas ela tem que produzir trabalho. Senão, é a economia que não serve à sociedade. E a gente precisa, então, trabalhar também a cidadania para cuidar que o cidadão cuide do seu trabalho. Uma vez, num livro chamado Pobreza Política, a pobreza mais intensa da pobreza brasileira, eu disse, o sistema não tem medo de um pobre com fome, tem medo de um pobre que sabe pensar. Perfeito. Então, aí que a gente precisa chegar. A cidadania que sabe pensar. E aí cuidar que a economia tenha essa condição. Então, não aqui, pelo menos do meu ponto de vista, a gente não precisa entrar com ideologias de outros extremos, né? Porque sempre se coloca, mas isso é comunismo, tal. Eu não vejo nisso nada de comunismo, nem de socialismo, até porque o socialismo acabou. É uma história acabada, já se foi, entendeu? Eu estou preocupado com uma sociedade que todos possam viver. Viver dignamente, não apenas sobreviver, porque quando você coloca alguém no Bolsa Família, ele está apenas sobrevivendo, isso não tem dignidade nenhuma. Não é uma sociedade que tem tanta prosperidade para uma pequena elite. E também a gente não consegue dormir em paz se não tem um pouco de igualdade. Quer dizer, igualdade total de todos é impossível. Todas as sociedades que nós conhecemos na história foram desiguais, mas a gente pode gerir a desigualdade. Então, o que eu estou dizendo, né, vamos gerir a desigualdade para que todos possam participar e fazer uma sociedade na qual a gente possa andar de noite, a gente possa dormir em paz, a gente possa participar, em que todos são reconhecidos como importantes no país, e não apenas um pequeno grupo que tem tudo, e a grande maioria marginalizada. Então, isso é uma história conhecida. Toda sociedade que coloca na marginalidade a maioria da população não tem como dormir em paz. Com certeza. Então. Nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre, né? Então, aí está um exemplo drástico. Professor, no seu livro Aprender Bem e Mal, o senhor escreve que professores e alunos são vítimas do mesmo sistema. Sistema esse corrompido, corroído, que deseduca, que esmaga, que fere a dignidade, negando-lhes o direito de ser sujeito da sua história. Temos uma escola pobre para pobre. Como mudar essa triste realidade? E eu pergunto, professor, porque eu entrei na universidade há pouco tempo como servidora, mas eu trouxe 22 anos na rede básica, como docente na rede básica. E assim, todas as eleições eu ouvi os discursos que educação é prioridade, que a educação daquele governo ia ser a prioridade. E ano após ano, a mesma situação, e às vezes a gente dá um passo para frente e 10 para trás. Então, assim, como mudar isso? Olha, eu sei que é muito complicado a gente tentar desvendar um imbróglio desse tamanho. E também, quem sou eu para dar aqui uma receita? Mas eu diria assim, primeiro, nós temos uma boa escola. Só que é para 1%
dos alunos, a escola federal. Então, está fora de cogitação que nós não temos nada, que nós não sabemos fazer nada, que tudo é porcaria. Não, não. Não, não. Nós temos a melhor escola do Brasil sendo pública, que é uma grande honra. Porque, em geral, nos países como o nosso, a melhor escola é a privada de longe, as outras são para lá, deixa para lá. Não, aqui no Brasil, a melhor escola que existe é pública, é a escola federal, sobretudo a escola de aplicação e o Pedro II no Rio. Então, nós sabemos fazer uma escola excelente. Então, a questão é outra, por que negamos isso à população? Quem nos dá o tupete de negar isso à população? Por que a universidade pública não faz tudo o que é possível para levar isso à população? Porque ela sabe fazer essa escola. Ela sabe o que é aprender bem. E ela tem essa hipocrisia dentro dela. Porque no mestrado e no doutorado, ninguém está preocupado com aula. O ensino está preocupado com a autoria dos candidatos. E quando a gente declara alguém doutor, declara doutor porque ele é autor. Porque ele fez uma tese. Ela foi julgada, ela foi avaliada e foi aprovada. Nada disso vai para a escola. Tudo é negado para a escola. Então, o que me irrita, na verdade, é esta hipocrisia. Nós não precisamos ir para a Finlândia, nem para Singapura, nem para a China. Nós temos a escola de que os pobres precisam aqui, debaixo do nariz. Mas como nós somos uma sociedade escravocrata, isso que eu acho que também a gente deveria saber discutir. O Brasil é uma sociedade escravocrata. Eu li esses dias, não sei se você chegou a ler, os 3 volumes do Laurentino Gomes sobre escravidão. Aham. Puxa vida, eu acho tão interessante. Claro que alguns colegas desqualificam porque é coisa de jornalista. Nada disso. É um jornalista muito sério, que pesquisou muito, que visitou a África muitas vezes, que correu toda a América Latina aqui, que foi escravizada, sabe muito e repete toda hora. Assim, nós somos uma sociedade escravocrata. Quando eu vejo, por exemplo, o genocídio dos Yanomami, não é isso. É uma sociedade escravocrata. Quando eu vejo esse monte de gente preso ao Bolsa Família, é uma sociedade escravocrata. Então, nós temos que saber mudar esta sociedade. E não simplesmente exigir. Temos que ter uma educação do primeiro mundo para todos. Para ter isso, precisamos de outra sociedade. Essa sociedade que nós temos vai fazer sempre isso. Uma escola boa pública, melhor que a privada, para a elite pública. E na área pública tem uma elite. Tem uma elite lá na Universidade Federal, lá na Justiça, lá no Legislativo, lá tem uma elite. Então, eles aplicam uma escola pública excelente para eles. Agora, para a população, um chute. População que vai se virar. Escola pobre para o pobre. Mas tem a escola nobre e pública. Então, não é assim que nós somos um país deserdado, um país triste de ver, porque não sabe fazer isso. O Brasil sabe fazer tudo. Sabe, inclusive, fazer a melhor escola pública que tem. Então, falta vontade. Política, vontade. É um sistema escravocrata em andamento. Nós não tiramos a escravatura desse país. Então, eu acho que também vimos no governo passado uma elite muito aguerrida, que quer as coisas para ela. Vamos tomar o caso, por exemplo, da escola domiciliar. Que nos Estados Unidos até é um programa relativamente interessante, também muito criticado lá. Mas então, você, em vez de mandar o filho para a escola, você deixa em casa e, como você é rico, você dá um professor particular para ele, para isso, para aquilo, tal e tal. Então, ele aprende muito melhor, só vai para a escola, faz as provas e muitas vezes tem as melhores notas. Aqui no Brasil, para quê? Então, isso é um blefe da elite, que quer ainda mais para ela, entendeu? Né? Achando que com isso vai arrumar a sociedade. Não, você está elitizando ainda mais a sociedade. E também, né, professor, a escola não é só isso. Não, a gente vê, fica naquela coisa que a escola é só conteúdo, a escola é socialização, é interação, é aprender a conviver com as diferenças, né, a diversidade. Então, no ensino domiciliar, ele vai ter acesso ao conteúdo,
Mas essas outras questões que são tão importantes na escola, não, ele não vai ter, vai conviver só com aquelas pessoas do mundinho dele. Tá certo? Você falou muito bem, mas também temos que levar em conta que essa elite também não está interessada em socialização. É Sim. interessada no grupo dela. Os outros eles acham que não precisam. Eles não precisam das sociedades, precisam da economia elitizada para eles, né? Mas enfim, né? Eu acho que o que a gente poderia colocar na mesa, né, é que nós temos solução. Nós temos excelente solução. Nós sabemos fazer coisa excelente no Brasil. O Brasil sempre teve educadores de mão cheia. Alguns são os mais conhecidos do mundo, como, por exemplo, Paulo Freire. Sim. Qual é o educador hoje mais conhecido do mundo? É Paulo Freire. Tivemos Anísio Teixeira, tivemos aquele Darcy senador Ribeiro. Darcy Ribeiro, né? E tantos outros. E ainda no Brasil hoje tem um monte de educadores de primeira linha. Mas a gente não sai dessa pendenga porque a escravatura está na nossa alma ainda. Professor, ali o senhor falou, né, da Finlândia, da China, que são referências, mas o Japão também, quando se fala em educação de qualidade, as pessoas, nossa, o Japão. Só que é um país onde o índice de suicídio entre os estudantes é alarmante. Tanto que eles criaram ali na pandemia um Ministério da Solidão, porque o número de suicídios de jovens aumentou consideravelmente. Então, o que é uma educação de qualidade? Isso é um tema também muito importante hoje em dia, porque quem gosta de IDEB, de PISA e tal, né, badala muito o que se faz, nem tanto no Japão, mas sobretudo na China e na Singapura, que tem os 2 primeiros lugares no PISA hoje em dia. Antes estava na Finlândia, né? Mas como a Finlândia também faz uma boa pedagogia, ela perdeu logo para a China, porque a China hoje abandonou a pedagogia. Singapura abandonou a pedagogia. Eles querem enfiar conteúdo, porque o aluno tem que ser competitivo e produtivo, e o resto não tem nenhuma importância. Então, eles acham, por exemplo, que insistir em pedagogia é coisa do terceiro mundo, isso é coisa da América Latina, entendeu? Quem está no primeiro mundo quer um aluno que sabe matemática. A gente tem que fazê-lo bom de matemática, goste ou não goste. Aí começa o suicídio. Esta pressão vai levando ao suicídio. Então, o Japão nem é o país mais alarmante é a China e, em seguida, Singapura. Então, o Japão tem até algumas coisas boas ainda, por exemplo, ele é muito bom de matemática, mas ele também faz muita pressão. Porque todos os asiáticos fazem muita pressão porque tem, assim, uma sociedade mais autoritária que a nossa tradicionalmente. Então, acho que nós temos que voltar a conversar sobre formação. Né? Como é que se forma uma pessoa? Aquilo que a gente faz em casa com os nossos filhos. A gente quer desempenho dele, a gente quer também bons modos, a gente quer bom comportamento, a gente quer virtude também. Muito importante isso para a vida da pessoa. E não apenas um cara que sabe matemática e vai ganhar depois os tubos. E aí vai se tornar também um elitista, vai ser cidadão, mas é contra a cidadania dos pobres. Assim como Paulo Freire dizia isso muitas vezes. Uma das grandes irritações dele era essa. Por que um pobre que se emancipa, de repente, não quer mais que os outros se emancipem? Isso são as coisas do poder, as ambiguidades do poder. E que tem a cara da Europa. A Europa se emancipou direitinho, usando ciência, usando tecnologia, usando revolução industrial, mas colonizou tudo. Destruiu tudo. Matou quase todos os indígenas do Novo Mundo. Quer dizer, a Europa sabe se emancipar, vai para ela. Mas é isso, uma sociedade escravocrata. E nós não saímos disso. A Europa pode ter avançado, já ficou melhor, provavelmente também. Teve 2 guerras mundiais, se a gente colocar na balança tudo isso, o quanto que a Europa matou e se matou, entendeu? A gente se pergunta, bom, mas isso vale a pena? Exato. Isso é civilização? Isto é civilização? Não. Então, hoje em dia, tem muita gente voltando atrás. Não, vamos redefinir civilização. Civilização não é só prosperidade, é igualitarismo. Uma sociedade onde todos possam conviver dignamente.
ainda que haja mais ricos e mais pobres, mas todos têm que ter uma inclusão digna e não uma inclusão marginal, como é a proposta neoliberal. Professor, eu acredito que as grandes mudanças ou a ideia de se mudar algo acontece no individual, primeiramente. E até o Maturana, ele escreveu que não existe uma realidade que é independente de nós, ou seja, não existe uma realidade exterior ao indivíduo. Tanto que ele descreveu o sistema nervoso como um sistema fechado. Assim, a gente não vê o mundo como ele é. Nós vemos o mundo a partir do nosso mundo, vemos o mundo como somos. Isso aí. Eu acho que aí também dá para divergir um pouco do Maturana, me permita. Porque eu acho que o mundo existe conosco ou sem nosco. Nós não criamos o mundo. Com Mas certeza. ele tem razão, é que a gente só vê o mundo que a gente vê. Isso sim. Nós não vemos as coisas como são, vemos as coisas como somos, que é o problema da autorreferência. Então, muita gente discute isso em Maturana, porque ele criou um sistema nervoso muito fechado. Né? Então, é muito importante a gente se abrir, ter a experiência do outro, tentar entender o outro, ainda que a gente só entenda o outro a partir de nós. Exatamente. Sem entrar na cabeça do outro. Professores têm essa ilusão, né? De que passa o conteúdo e enfia na cabeça do estudante. Não existe isso. Isso Maturana coloca maravilhosamente. Eu acho a pessoa que destruiu esta fantasia. Mas é importante também você partilhar. Então, por isso que hoje se fala tanto da educação coletiva, né? De estar juntos, a questão socioemocional, que aprender junto é muito melhor, é muito mais interessante, muito mais educativo também, né? A interdisciplinaridade. Então, nós estamos batalhando aqui em Brasília para que possa existir uma tese de doutorado feita com 3 pessoas. Que legal! Áreas totalmente diferentes, não de áreas iguais, não 3 educadores, entendeu? Mas um educador, um matemático e um músico, vamos colocar assim. Cada um 3, contribuindo dentro da sua visão. Nossa, aí que é interessante. aí é um samba interessante. Então, aí você não destrói a autorreferência, porque não tem como. A gente não, esse fechamento existe no sistema nervoso de todos os seres vivos. Ele vê com os olhos dele, ele não consegue ver com os olhos do outro. Não é? A gente pode compensar essa limitação estando juntos, vendo juntos, somando visões. Então, isso é muito importante. Eu estou num doutorado de Direitos Humanos chamado Interdisciplinar, que foi inventado pelo ex-reitor Cristóvão Buarque, que foi senador, foi governador do Distrito Federal, uma figura muito iluminada. Então, nós não somos de departamento nenhum. Nós estamos fora dos departamentos. Então, os professores desse programa vêm dos departamentos, mas o programa não é departamental. E tem alguns outros, como eu, que são voluntários, que estão lá e também não tem departamento. Então, acho que o futuro está por aí, a gente precisa discutir essas coisas, como a gente trabalha junto, como a gente pensa junto. Então, por isso que a gente tem que combater a exclusão. Uma sociedade que exclui, a grande maioria, está se suicidando. Não há como a gente viver sozinho, pisando em cima dos outros. Não tem como. Isso não é uma coisa de você diz isso porque você é religioso, ou diz isso porque você é marxista. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Eu digo isso porque eu acho que tenho boa cabeça. A gente tem que ter boa cabeça. Como diz Moren, cabeça bem feita. Então, uma cabeça bem feita quer que os outros cooperem também. A gente quer cooperar com os outros. A gente se entende como competitivo, sim, mas a gente vê que o cooperativo é mais importante. Professor, voltando nessa questão da desvalorização da educação, de que ela constar nos discursos como prioridade, mas acabar sendo sempre desvalorizada. Eu acredito que seja algo cultural, não é valorada a educação. Mas eu lhe pergunto, será que só aumentar os salários dos professores, que a gente sabe que na educação básica, tanto estadual e municipal, salvo alguns lugares assim, bem pontuais,
que é um pouquinho melhor. No Brasil inteiro, professores estaduais e municipais são desvalorizados, inclusive salarialmente. Será que só aumentar os salários dos professores mudaria a qualidade da educação? Bom, claro que não. Acho que existe muita teoria, muita pesquisa que mostra que as questões não são simples assim, não é? Uhum. Se o professor não sabe matemática, você aumentando o salário dele, ele não vai saber matemática. Então, para saber matemática, precisa mais que salário, precisa estudar, entendeu? Mas o que eu acho que nós temos que reconhecer que a situação que o professor vive hoje no Brasil não pode ser mantida. Se nós não arrumarmos o professor, também não vamos arrumar a educação. Então, eu penso que o professor tem que ser a prova viva de que a educação vale a pena. Você olhando hoje o professor como ele é tratado na escola e na sociedade, não vale a pena a educação. Uhum. Então, para colocar um exemplo que sempre fere muito a gente, quando o PISA é aplicado aos meninos e meninas de 15 anos, porque o PISA não segue a lógica do IDEB, que é aplicado na escola, aplicado ao jovem de 15 anos. Tem uma pergunta também: você gostaria de ser professor? Sabe quantos dizem que sim? 5%. Nossa! Então, não é uma profissão que a gente pode desejar aos outros. É um absurdo. Logo, a profissão mais importante que existe na sociedade, professor. Então, se a gente não tem coragem de mexer nisso, não vamos andar. Veja, tivemos um entrevero agorinha. O novo ministro da Educação elevou o piso salarial em 15%. O que é que a CNM, como é que se chama, como é que se traduz isso? É Comissão Nacional dos Municípios, mas não é comissão, Conselho Nacional dos Municípios, né, pediu para os municípios não aceitarem a mudança. Então, o ministro foi para um lado e o Conselho dos Municípios vai para outro. Então, você vê o problema que nós temos aí no fundo. Eu acho que os dois fizeram mal. Primeiro, o ministro devia ter consultado, devia ter conversado, não só decidido sozinho. E também o Conselho Nacional do Município tem que mudar de ideia. Porque o município que não pode pagar bem o professor ainda não é município. Com certeza. Ele não é município, porque dinheiro para o prefeito tem. Dinheiro para os vereadores tem, para o professor não tem. Então, acho que isso nós temos que resolver. Eu acho que o Brasil está muito atrasado nisso, um dos países mais atrasados nessa coisa. Então, além disso, além então dele ser desvalorizado socioeconomicamente, ele não tem formação. Então, acho que é chato dizer isso, entendeu? Mas qual é o professor que é autor, que é cientista, que é pesquisador? Ele só dá aula. É muito pouco. Se ele fosse um bom aprendiz, ele poderia cuidar melhor dos estudantes para aprenderem. Por que a gente insiste hoje tanto assim, autor, cientista, pesquisador? É porque a gente quer um aluno, autor, cientista, pesquisador, desde o pré-escolar. O professor não está nesta altura. Culpa dele? Não. Ele não tem culpa. Ele é responsável pelo que ele faz na escola, mas ele não é culpa ele não tem culpa da má formação dele. Ele não tem culpa da pobreza do estudante, que atrapalha imensamente para aprender. Embora a gente possa aprender na pobreza também. E esse é o desafio da escola pública: pegar o aluno mais marginalizado e fazer dele o melhor cidadão. Assim que Paulo Freire via, entendeu? E não desanimar, não falar, não, é tudo bom, é tudo uma pobretada danada, ninguém pode estudar, ninguém consegue aprender, tal. Não é assim. Então, olha, uma tese que sempre defendi, que hoje também alguns atacam. Precisamos cuidar do professor. Então, tem uma esquerda que diz assim, não, o professor não tem papel central. É uma bobagem. O professor tem papel central constitucionalmente, legalmente. Ele responde pelo aluno, é ele que dá aula, é ele que ensina, é ele que faz aprender, é ele que aprova e reprova. Os outros na escola não fazem isso. Porque tem outras funções. A merendeira tem sua função, é muito importante. Eu não tenho nada contra que a merendeira seja considerada pedagoga também, no sentido que está lá para ajudar a educar. Mas
tem um papel enormemente central. Agora, claro, não faz sozinho. Ele não resolve sozinho. Inclusive, está muito despreparado para querer fazer coisas sozinho. Então, isso vem, por exemplo, isso ajudou muito a tese idiota da militarização da escola. Ai, perfeito. Porque eles acham que professor é essa coisinha aí. Vai dar aula. Que precisa a intervenção do exército numa escola cívico-militar, né? O policial não dá conta da segurança pública, agora vai ser professor. Então, assim como jamais colocaria um professor para fazer segurança pública, porque nós não temos competência para isso, também não colocaria um militar na escola para dar aula. Mesmo que seja de moral e cívica, porque ele nunca elaborou, ele nunca pesquisou, ele não é autor de nada, ele apenas é um disciplinador. Esse bicho eu não quero na escola. Concordo plenamente. Agora, disciplina precisa ter na escola, sim. Claro, mas isso o professor sabe fazer, ou tem que saber fazer. Né? A disciplina que o policial tem que cuidar é aquela que cerca a escola, aquela que entra na escola às vezes também. Né? Então, aí temos um grande problema. Tem escola muito indisciplinada, sim, correto, mas a solução não é militarizar. Concordo. Professor Pedro, infelizmente o nosso tempo está acabando. Gostaria de mais horas conversando e aprendendo com o senhor. Mas eu gostaria que o senhor deixasse rapidamente uma mensagem aos nossos ouvintes. Bom, olha, o que eu mais gostaria de dizer e que eu penso que é uma questão não resolvida, nós temos um débito miserável aí com eles, é cuidar do professor. Muito importante, cuidar do professor. O professor é uma turma absolutamente estratégica no desenvolvimento do país. Ele pode não estar indo bem na escola, os dados do IDEB são muito amargos, né, sobretudo com o licenciado, mas isso não leva à conclusão. Vamos, então, privatizar a escola, vamos, então, demitir o professor. Não! Nós vamos cuidar do professor. E daí começa já com o seu salário. Ele tem que ganhar muito melhor. Nós temos que conseguir resolver isso. Não adianta ficar fantasiando, empurrando com a barriga, né? Como foi essa quizumba agora entre o nosso ministro novo aí e o Conselho Nacional dos Municípios, entendeu? Nós temos que sentar juntos e tentar fazer. Eu fico muito assim, receoso de que a gente não avance, porque tem muito município que às vezes a gente acha poderoso e não consegue pagar o piso. Você acredita que eu vi isso num município teu enorme, lindo município, Rio Grande? Nossa, não paga o piso aos professores? Não conseguem pagar o piso. Assim me disseram a última vez que eu fui lá. Fiquei muito aflito. Mas eles foram muito honestos, disseram, não, infelizmente o município não tem como pagar o piso. Olha, é um problemão. Então não adianta a gente simplesmente banalizar, entendeu? Não, todo mundo tem que pagar. Não, tem que ver. Tem que ter muita mudança aí para todo mundo poder pagar. Mas o professor precisa disso. Um professor mal pago acaba com a relevância da educação. Com certeza. Então, nós temos que cuidar muito deles. Depois, também para a universidade, que é uma coisa que me aflige muito também, porque a universidade não dá bola. A universidade está no mundo da lua, acha que a lua é dela para morar, entendeu? E que o professor é isso mesmo, o negócio dele é dar aula. Quem foi que inventou que ele precisa pesquisar, que ele precisa ser cientista? Ninguém tem direito de dizer isso, quando todo mundo lá fora faz isso. Quando todos os grandes educadores sempre defenderam isso. Como é que um professor não sabe pesquisar? Como é que um professor não sabe o que é ciência? Como é que um professor não tem autoria? Pois aparece no Enem, claro. Ninguém sabe escrever uma página. Isso vem da nossa escola. Então, isso nós podemos mudar. Mas eu ainda continuo otimista, né? Porque eu acho que nós temos chance de fazer uma boa educação, porque temos. Nós não somos no deserto. Nós temos coisa ótima, mas para a elite. Nós somos escravocratas. Professor Pedro, te agradeço demais de estar aqui conosco. Realmente foi um momento assim extremamente prazeroso
e de inúmeros aprendizagens. Coisa boa, professor Pedro. Muito, muito obrigada da sua disponibilidade e do carinho de estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês, com você, muito bom conhecê-la, espero que tenha bom sucesso aí. Vamos cuidar da educação, tá certo? Vamos. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Azolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência, uma ótima semana e que ela seja muito leve e feliz.